Olá, meu nome é Ilana Lopes Matias e hoje, juntamente com o Bruno Henrique Machado, iremos apresentar o trabalho intitulado Indexação de Fotografias, Abordagens Teóricas para Arquivos e Bibliotecas. Esse trabalho foi realizado em conjunto comigo, o Bruno, a Thelma e o Rafael. Como introdução, apresentamos um conceito de fotografia. A fotografia é um documento que detém a capacidade de registrar aspectos da realidade capturados no espaço e no tempo e representar em determinado suporte evidências de que algo aconteceu. Nesse sentido, a fotografia ela amplia a concepção documental, abrangindo linguagens que extrapolam sistemas sígnicos verbais ou textuais. A imagem fotográfica, por definição, é polissêmica, e, dada a complexidade da gênese, análise e compreensão das fotografias, é necessário estabelecer parâmetros norteadores de acordo com as características internas e externas da fotografia, para reduzir os ruídos e diferentes interpretações que possam suceder da mesma. Além disso, esse processo ele pode ser considerado para fins de recuperação e acesso à informação. Bem, como foco investigativo, deixar bem limitado a questão da fotografia analógica, nós não aprofundamos as discussões nesse trabalho da fotografia no âmbito digital. Aprofundamos também na quesito da institucionalização, né, de como que é entre os arquivos e as bibliotecas, contudo com enfoque nos usuários. Como metodologia desse trabalho, por ser uma pesquisa iniciada recentemente, uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, e em a interpretação dos dados de maneira crítica, reflexiva. Como um conceito de indexação, apresentamos essa definição estabelecida por Cunha, onde a indexação é um conjunto de procedimentos efetuados com o fim de expressar o conteúdo de documentos sob forma destinada a facilitar a recuperação da informação. Então, com base nesse conceito, temos alguns métodos de indexação de fotografias propostos ao longo do tempo. Iniciamos por Blairy, com as questões quem, onde, quando, como, o que, nas quais elas têm a intenção de descrever os elementos visíveis e genéricos apresentados na fotografia. A Lane, em 1994, propõe especificar, né, essas questões. Então, ela atribui os itens de genérico específico, onde, além da característica genérica, podemos nomear pessoas, lugares, objetos e ações, por exemplo. Com relação ao sobre, a Lane tem a intenção de atribuir significado, então, à imagem. Então, esse item está relacionado aos aspectos intrínsecos da imagem. Manini e Smith, pautada nas propostas anteriores, acrescentam também a categoria dimensão expressiva e expressão fotográfica, que está relacionada às características técnicas da fotografia. Nesse sentido, neste item é possível identificar desde efeitos especiais, ótica, luminosidade, enquadramento, entre outras características relacionadas ao contexto de produção da fotografia. Agostinho Lacruz, ela propõe códigos, né, para poder atribuir os significados à imagem fotográfica no processo de indexação. Aqui, dentro desses códigos, é possível categorizá-los, onde o espacial, gestual, vestuário e cenográfico são relacionados aos elementos visíveis da imagem e podem ser atribuídos tanto significados genéricos como específicos, né, descrições genéricas e específicas. Luminoso e cromático são códigos relacionados aos aspectos técnicos da fotografia, do contexto de produção, e o compositivo é um conjunto de todos os códigos anteriores e está relacionado à atribuição de significado da fotografia. Então, nós conseguimos compreender, nesse sentido, que, além de um estudo, existe a necessidade de um estudo para compreender o contexto de produção, contexto de utilização dessa imagem dentro de uma instituição.
Bem, dando prosseguimento ao trabalho, no quesito representação arquivística, é importante dizer que quando nós estamos falando de documento de arquivo, Rousseau e Couture propõem, são 7 princípios, né, para a gestão documental. Na situação desse trabalho, nós utilizamos a descrição arquivística como pressuposto, né, de produto final, a indexação. Bem, já que a indexação no ambiente arquivístico ainda é muito recente, nós ainda atribuímos metodologias pautadas na biblioteconomia, né? Porém, como faz parte dos objetivos do arquivo, conforme foi dito por Luciana durante a preservação e a comunicação, acreditamos que a descrição e a indexação sejam processos fundamentais para a comunicação entre as instituições e o documento de arquivo, para com os usuários. Bem, dando prosseguimento a isso, como eu já havia dito anteriormente, a base da indexação, tanto no textual quanto no ambiente de imagem, é pautado pelos princípios advindos da biblioteconomia. Importante dizer que quando nós pensamos em representação ou indexação, né, em arquivos, nós levamos em consideração os elementos extrínsecos e extrínsecos da imagem, e também é importante mencionar que esses elementos extrínsecos e extrínsecos estão relacionados à questão contextual, origem de produção, princípio de proveniência, organicidade. Tá? E já na década contemporânea do século XX, né, a arquivística, enquanto campo, vem discutindo o movimento de padronização da descrição e da interoperabilidade entre seus sistemas de descrição e indexação. Contudo, a gente sabe que o campo ainda enfrenta algumas dificuldades e é por isso que nós estamos desenvolvendo essa pesquisa também, pensando em imagem e indexação no ambiente de arquivo. Como considerações parciais desse trabalho que está no início, nós consideramos que há uma convergência entre os dois campos, as duas áreas, na biblioteconomia e na arquivologia, pelo princípio da indexação. Nós utilizamos, no âmbito dos arquivos, processos de indexação vindos da biblioteconomia. Também é importante dizer que a biblioteconomia, enquanto área, pode ter a contribuição, né, enquanto processo de tratamento dessas imagens, na abordagem da indexação, pelo contexto que a arquivologia pressupõe. E como nós estamos no início do trabalho, essas são apenas reflexões iniciais, que não têm a presunção de abordar o tema total, e acreditamos que seja muito frutífero o campo de interrelacionamento entre as duas áreas do conhecimento para com esse documento. Aqui temos algumas referências que foram utilizadas para desenvolvimento do trabalho até o momento, e agradecemos a atenção de todos.